alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém? Nós estávamos buscando no Senhor, e o Senhor colocou esse tema nos nossos corações, os corações dos pastores dessa igreja, para que nós pudéssemos estar celebrando este mês. Como assim? Nós estamos vindo do mês de outubro, que nós tivemos aqui testemunhos, nós tivemos aqui no mês de outubro aqui batismo. Então nós estamos celebrando tudo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas, porque como igreja nós fazemos parte. Quando a gente ouve um testemunho, a gente tem que celebrar como igreja, a gente participa daquele milagre. Quando a gente vê novas vidas se decidindo por Cristo, como aqui aconteceu também no mês de setembro, como nós vimos, como a gente vê pessoas entregando a sua vida e se batizando, sendo uma nova criatura, nós como igreja, nós celebramos tudo que o Senhor está fazendo sobre a nossa casa, e por isso o Senhor nos impulsionou a esse mês, para que nós pudéssemos estar compartilhando como igreja o tema celebrando, e essa semana vamos estar falando sobre o subtema alegrem-se. Quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para ela, eu já me vejo como sendo confrontado. Como assim, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque quando eu olho para ela, eu estou vendo aqui na carta, dizendo bem claramente, sem fazer muita interpretação, mas está muito claro, qualquer um consegue entender, que aqui alguém está falando para se alegrar sempre no Senhor. E novamente ele está dizendo, alegrem-se. Então, independente se você conhece ou não o contexto, quando você lê isso, você já consegue ver, como eu vejo aqui compartilhando, um confronto comigo. Porque se eu for perguntar aqui para você como igreja, se eu for perguntar hoje aqui no geral, vocês são alegres? E você responda no seu ritmo, você não precisa responder. Você é alegre? Como assim? Ou você é alegre pela situação que você está vivendo? Ou quando nós nos deparamos, ou quando nós nos encontramos, será que as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem ver em mim, ver em você a alegria? Elas conseguem ser e querer estar comigo e com você? Ou será que nós somos aquelas pessoas que normalmente as pessoas não querem estar perto de nós, ou não querem estar próximos de nós? Por quê? Se você não se perguntou, você pode se perguntar talvez, por que será que elas não querem estar comigo? Muitas vezes está envolvido com isso. Você normalmente, ou eu, ou nós como igreja, normalmente estamos só levando tristeza, estamos levando momentos ruins, estamos sempre maus. Então assim, é natural que as pessoas não queiram estar à nossa volta, ou não queiram estar conosco. Então se você está vivendo isso, ou se você já viveu isso, que nessa noite essa palavra possa ficar no teu coração. Independente do que você possa estar passando no momento, é apenas um momento, é passageiro, é apenas um tempo determinado sobre a tua vida, mas a alegria vem do Senhor. E nessa noite nós sairemos daqui sendo influenciados pelo Espírito Santo, independente da maneira que está lá fora, independente do que estão dizendo no ano 2022, como eu vim compartilhando com a Elisama, alguns textos que é natural que a gente, mesmo não sendo economista, mas a gente acompanha no geral os jornais, falando que o 2022 vai ser um ano muito complicado, vai ser um ano muito difícil, mas eu quero te influenciar que independente do que nós possamos viver lá fora, que a alegria do Senhor seja real sobre as nossas vidas. Quando eu olho para essa carta, eu vejo Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo, e interessante que Paulo está escrevendo, e se você não sabe de onde, ele está dentro de uma prisão escrevendo essa carta. Então o autor que está aqui dizendo para essa igreja de Filipos, dizendo para que eles possam se alegrar, ele está preso. Ele não tem a liberdade para pregar a mensagem que o Senhor tinha colocado no seu coração. Ele não estava podendo desenvolver da forma que ele gostaria, com certeza, o seu ministério. Mas é o apóstolo Paulo que está dizendo para aquela igreja, é o apóstolo Paulo que está aqui enviando uma carta, mesmo em uma situação totalmente complexa, totalmente difícil, ele está dizendo para aquela igreja, dizendo assim, a alegria é no Senhor, então não depende do que eu estou vivendo nesse momento, mas vocês como igreja, vocês devem se alegrar no Senhor. E depois disso nós nos conhecemos, e ficou conhecida essa carta como a epístola da alegria. Olha só, que interessante, o apóstolo Paulo escreveu diversas cartas, e livros, quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, foi escrito por o apóstolo Paulo. Mas a gente vê que a epístola da alegria é quando ele estava dentro de uma prisão.
Então aqui eu já começo a entender que não depende do que eu estou vivendo ou do momento que eu estou passando. Eu preciso só entender e ter a convicção qual é o propósito da minha vida. O que eu quero viver, o que o Senhor colocou, o que eu confio no Senhor. Qual é o meu relacionamento com o Senhor? Porque quando eu entendo isso, eu consigo ver o apóstolo Paulo, ele preso, não podendo fazer, não podendo ir e vir aonde ele gostaria, mas ele mandando uma carta, ele enviando uma carta, esta carta hoje, mais de 2000 anos depois, a gente podendo ser norteado por ela. Como assim norteado, pastor? Norteado por ela, porque independente da situação que eu e você possamos estar vivendo no ano 2021, que nós possamos nos alegrar no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro. E existe aqui nessa carta aos Filipenses algumas situações que a gente consegue entender, alguns ladrões, que assim eu posso dizer, que tira a nossa alegria, que eu quero compartilhar com você. Quando eu olho para Filipenses 1:21, eu vejo o texto dizendo, o apóstolo Paulo entendendo, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o apóstolo Paulo conseguia, independente daquela situação que ele estava vivendo? A confiança estava plena no Senhor. Então, independente de ele estar preso ou não, ele estava ali sendo vocacionado, ele tinha convicção do que Deus tinha colocado nas mãos dele, e ele continua influenciando uma igreja a ser alegre. Então não depende do que você possa estar vivendo, que você possa entender nessa noite. O primeiro ladrão que nos tira a alegria é as circunstâncias. Em Filipenses 1:4 está dizendo assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. O primeiro capítulo dessa carta, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nos primeiros versículos, eu sempre oro com alegria por vocês. E aí, lá em Filipenses 1:2 está dizendo assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O que aqui fica muito claro, o que a gente consegue entender? Que ele mesmo preso, ele ora em favor daquela igreja, ele ora em favor dos seus irmãos com alegria. Eu e você muitas vezes nos deparamos com situações, com dificuldades, com problemas, com essas circunstâncias que nós estamos aqui dizendo, e nós temos dificuldade de nos relacionar, nós temos dificuldade de conversar com as pessoas, nós temos dificuldade de estender as nossas mãos, nós temos dificuldade de falar assim, eu vou orar por você, porque nós olhamos para o nosso problema e achamos ele maior do que qualquer outra situação do que o nosso irmão possa estar vivendo. E eu estou vendo aqui o apóstolo Paulo, mesmo lá dentro de uma prisão, ele dizendo assim: a minha oração para vocês é com alegria, independe de se eu estou bem ou não, mas eu oro com alegria para que Deus continue abençoando vocês. E isso é natural, porque isso é autodefesa. Isso é natural quando a gente começa a ouvir alguma pessoa compartilhar algo, falar algo, naturalmente já vem dentro algo de nós querendo colocar uma autodefesa, se defender daquilo que está sendo. Você pode estar pensando assim, tá, ele foi preso, mas é só isso que ele passou? Você não sabe o que eu passei. E eu quero trazer para você o que o apóstolo Paulo já passou na sua vida. O que ele teve de dificuldade? O apóstolo Paulo foi esquecido em Tarso. Então ele foi chamado para o ministério e deixaram ele lá em Tarso. Depois ele foi apedrejado em Listra. Depois o apóstolo Paulo foi preso e açoitado nessa igreja em Filipos. Depois ele foi chamado de tagarela em Atenas. Depois ele foi chamado de impostor em Corinto. Depois ele foi colocado sob feras em Éfeso. Depois ele foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, naufrágio em Roma, picado por cobra em Malta. Aos olhos de qualquer pessoa aqui, depois de você ler isso, o que você vê? É circunstância atrás de circunstâncias, problema atrás de problema. E eu e você pode estar pensando como eu, muitas vezes, quando ouço isso, como eu falei aqui, tentando se defender, você não sabe o que eu passei, o que eu perdi no ano 2021, o que aconteceu lá em casa, quais foram as perdas que eu tive, perda de emprego, perda de pessoas queridas, perda de um relacionamento, perda de um casamento. E eu estou aqui trazendo para você que este homem, que foi esquecido, que foi apedrejado, que passou por todas essas situações, que passou por todas essas dificuldades, ele poderia nesse momento estar escrevendo essa carta aos Filipenses, àquela igreja, aos Filipos, e dizer assim, ó, é difícil mesmo, não adianta,
porque o Senhor me chamou para o ministério, olha só onde eu estou. Ou ele poderia estar naquela prisão parado, como é natural eu e você fazermos quando nos deparamos com situações. Nós paramos e falamos assim: vou esperar passar o problema para que eu possa continuar, vou esperar passar o problema para que eu possa ser alegre. E não, o apóstolo Paulo, depois de ter passado por tudo isso, ou estar passando por tudo isso, está preso e está enviando à igreja, dizendo assim: ó, deixe de lado as circunstâncias, deixe de lado os problemas, porque a alegria vem do Senhor, é nele que eu me alegro, porque eu sei que tudo é para Ele, tudo é por Ele, eu vivo, eu movo por Ele. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós precisamos entender aqui que circunstâncias não podem nos parar. Eu sei que é difícil lidar com uma enfermidade súbita, eu sei que é difícil lidar com um luto traumático, eu sei que é difícil lidar com um divórcio, eu sei que todas essas situações são complexas, uma perda financeira, uma perca, todos esses problemas não são fáceis. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu quero te encorajar como igreja nessa noite, que no Senhor nós temos a alegria e entendemos que é apenas um momento, é apenas um tempo, porque dele para ele são todas as coisas. Então circunstâncias não podem nos parar. O segundo ladrão que eu vejo nesse contexto da carta aos Filipenses, que está lá, são pessoas. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Interessante que a carta aos Filipenses, no capítulo 2 também lá, no versículo 18, está dizendo assim: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, capítulo a capítulo, mostrando as dificuldades, mostrando os ladrões e dizendo assim: alegrem-se no Senhor. E o porquê que pessoas roubam a nossa alegria? Porque nós criamos expectativa, e é natural nos decepcionarmos. Isso faz parte do nosso contexto. Mesmo você não querendo, muitas vezes você vai decepcionar essa pessoa que está ao seu lado, com alguma atitude ou com alguma coisa que você deixou de fazer, sendo talvez omisso. Então é natural, é uma das coisas que tira a nossa alegria, são pessoas. Mas é interessante que ele está dizendo aqui: nada faça por ambição, ou egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. O que ele está dizendo aqui? Para que nós possamos viver alegre, para que nós possamos ser alegre, nós precisamos também praticar o perdão. Vai ser natural isso na nossa caminhada, vai ser natural na sua caminhada. Para que você possa ser alegre, você vai ter que liberar perdão para essa pessoa que você tinha expectativa e não conseguiu te dar aquilo que você esperava dela. Vai ser natural para você ser alegre, deixar ou esquecer, deixar de lado o que você não teve do seu pai, o que você não teve da sua mãe. Você vai precisar deixar de lado a traição. Para você ser alegre, você vai precisar passar por essas situações. Se nós como igreja ficarmos nos pegando com esses problemas, ficarmos olhando para a pessoa: eu fiz por ela e olha só o que ela retribuiu, eu fiz tanto pelo meu esposo, eu fiz tanto pela minha esposa, olha só o que eles fizeram. Se nós não deixarmos, se nós não liberarmos o perdão, não viveremos casamentos saudáveis, não teremos famílias saudáveis, não teremos igrejas saudáveis, não teremos uma sociedade saudável. Por quê? Porque nós vamos estar sempre machucados. E o problema é que esse machucado a gente acha que está lá dentro, mas não. Nós carregamos essa dor para onde nós vamos. Nós carregamos isso. Se não tivermos algo, ou se o pai deixou de dar aquilo que você esperava que ele teria que dar para você, você carrega isso para o teu casamento, você carrega isso para a tua família. Se você hoje foi, ou ficou chateado, ou foi traído, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, se você hoje não liberar perdão, você vai levar essa situação para o seu próximo relacionamento. Então o que eu entendo aqui? Nós precisamos
abrir mão das nossas vontades, nós precisamos abrir mão das nossas vaidades, do nosso egoísmo. Eu não perdoo porque ele fez isso. Você não entende o que eu passei. Não foi você que foi criado dentro dessa casa. Isso é natural. Mas lá em Filipenses 2, 4, 8, está o próprio Cristo dizendo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Ele não precisava fazer o que ele fez por mim e por você. Se eu e você hoje não abrimos mão, independente se você está certo ou não, você não conseguirá ser alegre. Você não conseguirá viver a alegria do Senhor. Você vai para a praia e você vai falar dessa pessoa. Você vai estar no seu trabalho, na hora que abrir uma brecha, você vai falar dessa pessoa. Você vai carregar essa pessoa para todos os lados. E há uma parábola muito legal que fecha com isso aqui, que é a dos 10 mil talentos. Jesus contando e falando ali de um rei que tinha um servo, e esse servo devia 10 mil talentos. E ali esse servo pede misericórdia para o rei. E o rei teve misericórdia. E ele fala assim: eu vou te pagar. Mas o contexto ali, 10 mil talentos, imagina um valor impagável. É isso. Aquele valor era impagável. E ali a parábola conta que aquele rei teve misericórdia por ele. E aí a história conta que depois aquele servo sai dali, ele tinha um conservo que devia 100 denários. E ele não perdoa 100 denários. Que eu e você possamos entender, a nossa oração do Pai Nosso é para o Senhor nos perdoar. Nós fazemos isso como oração: perdoa-nos, assim como perdoamos. Então que eu e você possamos entender, se você quer ser alegre, não deixe que essa situação, que esse problema, ou que essa traição, que o que essa pessoa fez por você, tire a tua alegria. Então a carta aos Filipenses está deixando bem claro que existem esses ladrões. Então o segundo ladrão são pessoas. O terceiro ladrão está lá em Filipenses também, é a preocupação com o dinheiro. Eu vou ler novamente Filipenses agora 3:1, está dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele inicia o capítulo 3 dizendo: alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativa para mim, é uma segurança para vocês. Aí lá em Filipenses 3:19 está dizendo assim: o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Quem aqui já não brigou por causa de dinheiro? Quem aqui dentro de um relacionamento não falou para a esposa, ou a esposa falou para o esposo: você está gastando demais, você está gastando demais, e aí? Como nós vamos fechar essa conta? Então é uma das coisas que tira hoje a nossa alegria, é o dinheiro. E não é só essa questão de o que você está fazendo com o dinheiro, mas nós queremos correr tanto atrás do dinheiro, achando que é felicidade. E aí você vai lá, alcança uma casa, alcança um carro, alcança uma conta financeira com valor legal lá, que você pode mostrar para as pessoas. Você pode falar: olha só, o que eu tenho na minha conta, esse é o meu sonho. E aí a sua família está destruída, porque você correu tanto atrás de dinheiro, você correu tanto atrás das coisas financeiras, você correu tanto daquilo do seu estômago, da sua vontade, as coisas terrenas, e você abriu mão da sua família, você abriu mão do seu relacionamento com Deus, você abriu mão da tua igreja, porque para nada dessas outras coisas dá tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, não é que vocês não podem ter sonhos, mas nós precisamos entender que a alegria vem do Senhor. Então assim, você pode conquistar, você pode ter todas as coisas, mas lá no final, se não tiver o Senhor, você pode ter uma casa dos sonhos, você pode ter um carro que você nunca, como aqui foi falado aqui, imaginou em ter, que Deus te abençoou, te prosperou. Mas você pode ter uma filha, um filho, ou você mesmo hoje não ter mais essa casa, porque corremos tanto atrás das coisas,
corremos tanto atrás das coisas terrenas, vivemos tanto consumismo, e a grande questão é que o dinheiro não é alegria. O dinheiro não é alegria. Senão todas as pessoas que fossem, ou que nós olhamos, realizadas financeiras, era para viver a plenitude, a alegria na casa. Mas pelo contrário, na grande maioria a gente vê totalmente destruído o lar. Você vê a casa totalmente destruída. Por quê? Não tinha tempo. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para Deus, e não tinha tempo para a igreja. Então a alegria, nós precisamos entender, uma das coisas que rouba a nossa alegria, é a preocupação com dinheiro. Que eu e você possamos entender nessa noite. Nós temos sonhos, cada um aqui, eu sei que tem projetos, como eu acabei de brincar aqui, eu também tenho. Como eu acabei de tirar a onda aqui, quero ver minha conta lá com, acho que 7 zeros, né, pelo menos, né? Porque aí já é uma conta já um pouquinho mais difícil. Quero. Mas nada disso adianta se eu não estiver no Senhor. Nada disso adianta eu achar que isso vai trazer alegria para o meu casamento, que isso vai trazer alegria para a minha família, para a minha filha, que isso vai trazer alegria para o meu relacionamento, meus amigos, meus familiares. Isso não vai, isso é apenas passageiro. Isso você pode comprar coisas, mas existe um vazio lá dentro que é só Ele que pode. É só nele que podemos ter a convicção e a certeza, a plenitude da alegria. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não tem dinheiro nesse momento. Ele tinha, outrora, nós vamos olhar a história dele, ele tinha poder, e nesse momento ele não tem nenhum poder. Mas ele está incentivando e influenciando aquela igreja, e a nossa igreja de hoje, dizendo: alegre-se sempre no Senhor, porque é nele que vem a nossa alegria. É nele que está a nossa alegria. O quarto ladrão está lá em Filipenses capítulo 4, dizendo, novamente, capítulo 4, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vivemos hoje no geral ansiosos. Se vamos ter que apresentar um trabalho como jovens, ficamos ansiosos. Se vamos aqui compartilhar uma palavra, ficamos ansiosos. Isso faz parte hoje do nosso contexto. Mas a grande questão é que isso é tamanho hoje em nosso dia, a ansiedade tem alcançado as nossas casas, que nós não conseguimos mais lidar com isso. Tira o nosso sono, tira a nossa expectativa, tira a nossa vontade de viver, porque nós temos tanto medo das coisas que não conseguimos desfrutar. Muitas vezes você poderia estar aqui compartilhando essa palavra e você não consegue estar aqui compartilhando. Por quê? Você se vê tão ansioso por isso, com tanta ansiedade, que é algo que seria natural na sua vida, você não consegue viver. Por que você não consegue viver? Porque você está ansioso. Isso trava a tua vida, isso para o que você pode viver em Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: a ansiedade é prejudicial, porque nós nos preocupamos antes do que acontece o problema realmente. Nós vamos viajar e antes que aconteça alguma coisa, nós já começamos a pensar: isso acontecer isso, isso acontecer aquilo. Aí nem saímos de casa, já estamos brigando pelas situações que podem acontecer durante a viagem. Nós vamos liberar a nossa filha, o nosso filho para ir em algum lugar, nós já estamos dentro de nós: e aí, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então nós vivemos ansiosos antes do problema. A ansiedade também é um símbolo de incredulidade. Porque se nós confiamos no Senhor, como nós falamos que confiamos nele, por que nós vivemos tão ansiosos assim? Se a própria palavra dele está dizendo assim: ó, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Se nós falamos que podemos todas as coisas nele, porque qualquer situação, porque qualquer microfone, qualquer coisa nos deixa nervosos, nos tira o sono. Paulo está dizendo que os gentios que têm esse problema,
A Bíblia deixa claro que é eles que têm, porque o natural, quando a pessoa não tem um relacionamento com Deus, é deles que tem essa grande dificuldade. Não sabemos o que vamos beber, não sabemos o que vamos comer, mas a nossa confiança está onde? Está em Deus. Então, assim como eu acabei dizendo aqui nessa palavra, é natural que a gente lida com os problemas lá fora, que a gente sabe que existem problemas, existem situações adversas, e que estão dizendo que 2022 será um ano difícil. Mas é natural também para nós que a nossa confiança está onde? A nossa confiança está em Deus. E se a nossa confiança está em Deus, nós olhamos para as situações e nós entendemos que podemos passar por problemas, que podemos passar por dificuldade, mas podemos compartilhar um texto que todos nós sabemos: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Como que é isso? Não é que não vai faltar, não é que não vai ter dificuldade. O problema é que nós sempre olhamos para esse texto e pensamos: não, o Senhor é meu pastor, então vai ter sempre abundância na minha casa. Doença não vai chegar na minha casa, problema não vai chegar na minha casa. Mas a questão é que o que está dizendo o texto é que Ele é o nosso pastor, e Ele sendo o nosso pastor, Ele supre todas as nossas necessidades. E se Ele supre todas as nossas necessidades, hoje é noite de festa. Por que é noite de festa? Porque é noite de nos alegrarmos no Senhor. Por que é noite de nos alegrarmos no Senhor? Porque acabamos de falar que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque lá em Salmo 16, 8, 9 diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Lá em Isaías 12, 6 está dizendo assim: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia! Se você pode, se coloque em pé essa noite. É noite de se alegrar.